A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus. Mais uma vez está aqui com os irmãos para a gravação de mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Hoje é a lição de número 12, mais uma grande lição para o nosso aprendizado, com certeza para o nosso enlevo espiritual. Meus amados irmãos, a lição de número 12 ela tem por título A Bondade de Deus em nos atender. Uma excelente lição, não é? Assista até o final, fique aí conectado. Com certeza, vamos aprender muito juntos nesse dia de hoje. Lição de número 12, o texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo nos escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 11, onde diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A verdade prática para essa lição diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe, irmãos, está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, né? Está lá em Mateus, o capítulo é o de número 7, do versículo 7 ao versículo de número 20, tá certo? Mateus 7, do 7 ao 20, aonde diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedis e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição é compreender o significado da bondade de Deus, conscientizar que só existem dois caminhos, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Preste atenção a alguns questionamentos interessantes. Você conhece, irmãos, a bondade de Deus em sua vida? Você faz ideia, você para assim e você pensa e você reflete no que é a bondade de Deus na sua vida? Você tem procurado, irmãos, andar pelo caminho estreito, sempre buscando agradar ao Senhor? Me perdoe a colocação que eu vou fazer agora, mas pense numa coisa difícil para os dias atuais, são as pessoas perseverarem pelo caminho estreito. As pessoas querem a porta larga, irmão, a porta é espaçosa, mas o caminho estreito é difícil de ser ali seguido, né? Deus, irmãos, a grande verdade é que ele não força ninguém a andar em seu caminho, é uma opção nossa.
né? Uma escolha pessoal. Agora, o que é que nós estamos preferindo? Eu já ontem, ministrando na minha igreja, no culto de doutrina da minha igreja, eu tomei o cuidado de falar para os irmãos da falta de paciência de algumas pessoas nos dias atuais. Jesus ele advertiu na sua palavra contra a falta de paciência, a falta de perseverança quando o assunto são coisas concernentes ao seu reino. Por exemplo, Jesus ele mandou os discípulos orar e quando ele voltou, ele fez o seguinte comentário: vocês não conseguem orar nem uma hora, né, irmãos? Porque cansa, porque é fadigante. Mas a gente consegue gastar uma hora em coisas que não são de Deus. Isso é preocupante, porque quando o assunto é Deus, a gente precisa entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E se o tempo é de Deus, requer de nós fé. E atrelado à fé vem a confiança, né, irmãos? Vem a perseverança e vem outros atributos mais que nós precisamos ter para termos uma vida espiritual, digamos, minimamente agradável ao Senhor. Isso é importante. Ontem mesmo chegou uma pessoa no portão da minha igreja e eu estava na igreja arrumando a minha classe para os novos convertidos e a pessoa chamou e eu virei para o outro lado, peguei a chave e fui procurar a chave da porta e quando eu abri, aquela pessoa já ia saindo com raiva porque eu estava demorando a atendê-la. Isso é preocupante quando passa para o lado espiritual, porque a gente tem observado pessoas que não estão perseverando em Cristo. Elas não estão perseverando no caminho estreito, no caminho da paciência, da perseverança, da dependência de Deus. Elas estão procurando caminhos alternativos. E quando buscamos caminhos alternativos, nós entramos por caminhos perigosos também. Por exemplo, um desses caminhos mentirosos que estão à nossa disposição e nós precisamos cuidar, é o caminho das mentiras dos falsos profetas. E em relação a tudo isso que eu falei, foi para lhe fazer essa pergunta. Você tem tomado cuidado com as mentiras dos falsos profetas? Então, são alguns pontos que eu vou perguntar agora e vou responder no decorrer da lição. Então, ao término da lição, nós temos que ser capazes de minimamente responder todos esses questionamentos aqui. Para começar, irmãos, nessa lição, vamos aprender, em definitivo, e guardar na nossa memória que Deus é bom, tá certo? E que Deus ouve as nossas petições e Ele supre todas as nossas necessidades. Deus é bom e a gente precisa guardar essa verdade no nosso coração. Está escrito, Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abre-se-vos-á, tá certo? Também nessa lição, irmãos, nós vamos ver que aqueles que entraram pela porta estreita, e daí a importância de nós perseverarmos na porta estreita, eles conseguem viver segundo os preceitos de Deus, tá certo? Segundo o que Deus propôs através de Cristo, por exemplo, no Sermão do Monte, que é o nosso tema para esse trimestre de nossas lições da classe de adultos. O Senhor, irmãos, ele é bom. Não podemos ter dúvidas disso. Quando a raiva bate, a contrariedade com alguma coisa secular de nossa própria vida, a primeira coisa que vem à mente é questionar acerca da bondade de Deus, não é? Agora, o Senhor é bom. E aqueles irmãos que têm uma vida de comunhão com Deus e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando com cuidado a palavra de Deus, nunca ou jamais serão enganados por falsos profetas. Então, duas coisas nós precisamos perseverar: observar a palavra de Deus, vigiar, orar, não é, irmão? São três coisas, na verdade. Não é? Ser cheios do Espírito Santo, para não sermos levados sermos conduzidos, enganados pela mentira dos falsos profetas. Então,
o que é bondade, não é? Eu quero mostrar para os irmãos algumas características da bondade de Deus, algumas demonstrações do agir de Deus para conosco. Também, irmãos, falar acerca da bondade de Deus e da dependência do homem. E, por último, reafirmar aos irmãos que a bondade de Deus ela é pedagógica, ou seja, ela nos ensina, através da bondade de Deus, nós aprendemos muitas coisas boas para utilizarmos e aplicarmos na nossa vida de fé. Preste bem atenção, irmãos. Primeiro que tudo, vamos aprender um pouco sobre a bondade de Deus. Segundo o autor da nossa lição, bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, ou seja, uma pessoa que tem boa índole, não é? Uma pessoa que usa de benevolência, uma pessoa que age com brandura, não é? Uma pessoa que tem boa ação. Então, ser bom, ser bondoso, diz respeito a uma pessoa que tem o caráter moldado para o lado bom, tá certo? Importantíssimo a gente fixar isso na memória. Em termos filosóficos, a bondade, irmãos, ela é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Ou seja, é algo extremamente, falando na linguagem popular, é algo extremamente chique. Só alcança quem é especial, tá certo? Então, você observa o princípio, a base mais elevada da moral do ser humano. De acordo com a visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo, não é? Então, a bondade no aspecto filosófico é visto como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. E cá para nós, irmãos, bondade é um dos atributos de Deus, tá certo? É um dos atributos que são exclusivos de Deus. Infelizmente, não são atributos do homem, não é? Mas são atributos de Deus. Nosso Deus é bondoso, não é? E é tanto que quando nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, nós aprendemos que uma das virtudes é a bondade. Algo que o Espírito coloca em nosso coração, não é? Enquanto estivermos ali, nós vamos praticar. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja só que declaração forte do apóstolo Paulo aos romanos, não é? Quando ele reconhece que ele tem desejo, né, irmãos, de praticar o bem, mas ele não consegue. Então, com o pecado, o que se tornou com o homem? O homem, ele se tornou um ser desprovido. A partir do momento que o homem pecou, ele se tornou um ser desprovido da justiça original, daquilo que ele tinha antes do pecado, não é? E sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal, né, irmãos, e para as práticas imorais. Né? Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Ou seja, o homem precisa abrir mão da velha natureza e se dedicar, não é, irmão? Se entregar por completo à ação do Espírito Santo de Deus para poder usufruir do novo nascimento, de uma nova natureza. Então, somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, é que nós poderemos desfrutar da graça divina, que é a nossa salvação, né, irmãos? É pela graça. E nós precisamos ter fé. Por isso, nós temos que ter a consciência que temos que entrar pela porta estreita, né? E ter a nossa natureza transformada para, de fato, nós passarmos a fazer o que é bom, né, irmãos? Então, nós temos que perseverar nas coisas de Deus, nas coisas da parte de Deus, para nós termos o nosso caráter verdadeiramente moldado e passarmos a fazer o que é bom. Né? Isso aqui é interessante. É muito interessante. Você observa como tem coisas que chocam. Porque, por exemplo, as pessoas hoje elas não querem aceitar Jesus, elas não querem andar no caminho de Deus,
E elas querem que você diga que elas, daquela maneira, elas vão, por exemplo, morar no céu, elas vão herdar alguma coisa de Deus. É uma frase muito comum nos dias de hoje, Deus nos conhece, Deus sabe o que está no meu coração. Sim, querido, mas a Bíblia, ela não nos deixa nos enganarmos. A Bíblia diz assim, a boca, por exemplo, fala do que o coração está cheio. Então, se você continua pecando, se você continua porfiando pelo caminho do pecado, você, na verdade, precisa exercer a sua fé, voltar para o caminho apertado. No caminho apertado, não há espaço para tantas coisas. As pessoas querem vir servir a Jesus com a bagagem. Não, abra mão da bagagem. Para entrar no caminho apertado, não pode ter bagagem. Né? A gente vai sem ela. E lá nós usufruímos da graça divina. Irmão, nós vamos para o céu, não vamos levar nada desse mundo, até o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Então, nós precisamos aceitar a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, para poder, de fato, fazer o bom, fazer o que é bom. Ou seja, para poder, de fato, nós termos atitudes bondosas. Tá bom? Nós temos atitudes bondosas. O pastor Claudionor de Andrade, ele define bondade como qualidade e caráter do que é intrínseca e extrinsecamente bom, não é? Ou seja, benevolência, indulgência, benignidade. Então, segundo Jesus, a bondade é um atributo e um título próprio da divindade. Lá em Marcos, né, irmãos, capítulo 10, versículo 18, está escrito: não há bom senão um, que é Deus. Então, na verdade, Jesus é a própria bondade, né, irmãos? Deus verdadeiramente é todo bondade. Deus é bom. Se Deus não fosse bom, a gente estava acabado, né, irmãos? Deus é bom, ou seja, ele é onibenevolente, né? Ou seja, ele é a bondade por completo. Ele é verdadeiramente a bondade. A Bíblia diz que a bondade de Deus é digna de louvor. Né, irmãos? Nós louvamos a bondade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a bondade de Deus no aspecto bíblico. No aspecto bíblico, ou seja, em conformidade com as Escrituras, a bondade ela é definida como a qualidade do que é bom. Então, como eu já falei para os irmãos, Deus é bom por natureza. Por isso, João falou que ele é amor, Deus é amor, e fonte de toda benignidade. De modo, irmãos, que nós podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Não é? Deus, ele é, como eu já disse, a própria bondade. Mateus 19, do 16 ao 26, mostra a história do jovem rico, né, irmãos, a respeito da vida eterna. Quando ele diz assim: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: por que me chamas bom? Né? Se nós formos olhar ali o estudo bíblico da Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem o seguinte: que a salvação não vem por meio de boas obras, não é? Se essas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. Então, mais uma vez, o objetivo de Jesus é atingir o nosso caráter, né, irmãos? É atingir o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa alma, e não somente as nossas atitudes, né? A fé e o amor, elas são implantados em nosso coração mediante o Espírito Santo. Então é assim, ó, o jovem rico, ele simboliza aquela pessoa que diz assim: mas eu não faço isso, não faço aquilo, né? Eu não sou assim, não sou assado, minha família não é assim, então eu sou bom. Aí Jesus: não, porque você me chama bom? Bom porque por causa das coisas que você me veio fazer? Não, você tem que me conhecer mais, tem que ter fé em mim. Você tem que ter o seu caráter moldado, seu coração transformado. Senão, não adianta chamar Jesus bom. Né, irmãos? Também, queridos, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente falando, o termo bondade é amplo, né? Porque ele envolve santidade, retidão,
verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então fica muito evidente que apenas Deus, né, se analisarmos todas essas características que estão atrelados à bondade, como eu já falei, coisas que estão atreladas à bondade, pois santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia, é praticamente impossível você encontrar isso no homem, né, irmãos? Praticamente impossível nós encontrarmos esse atributo no homem qualquer. Então fica muito evidente que apenas Deus, o Deus da Bíblia, é verdadeiramente bom. Então nós podemos ver a bondade de Deus no seu amor para conosco, não é? O amor que revela a perfeição divina, não é? Também nós podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado conosco, por exemplo, quando ele atende às nossas necessidades. Você imagina, mesmo sendo pessoas falhas, mas o nosso Deus, ele atende às nossas necessidades. Mas o nosso Deus atende o nosso clamor, né? Então, o Senhor é bom, né, irmãos? E a sua graça é dispensada até para aqueles que não merecem, até para aqueles que não merecem nada. Mesmo nós sendo pecadores, mas o Senhor ainda tem misericórdia e nos abençoa, não é, irmãos? Você observa, isso é um atributo de quem é bom. Na igreja, nós vemos, irmãos. Eu vou citar a igreja, mas não é só na igreja. Eu vou citar a igreja porque é na igreja que a gente prega a palavra, e aí se espera que nós que pregamos a palavra andemos de acordo com a palavra. Então, o que é que nós temos no nosso contexto? No nosso contexto, às vezes, há o julgamento de com quem nós devemos ser bom e com quem nós não devemos ser bom. É uma luta nossa no discipulado, não é? Quando a gente diz assim, no discipulado a gente diz que não existe aquele ser dispensável. Todos são importantes para Deus, mas você acredita que ainda tem isso. Agora, o nosso Deus, ele é tão bom, irmãos, que ele atende às nossas necessidades. Ele é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Então, você observa, mesmo nós sendo imperfeitos, jamais daremos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, você observa, o nosso Deus bondoso, ele não fará o nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Então, basta estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante estar no caminho do Senhor. Por isso que é importante estar, né, irmãos, perseverando no caminho de Deus, perseverando na Bíblia Sagrada, de acordo com a vontade de Deus. É algo indispensável na vida de um cristão. Agora, algumas características da bondade de Deus. Veja como isso é interessante. Primeiro, a bondade de Deus, ela é incomparável. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E por que nós temos que ter orgulho, no sentido de alegria, de servirmos um Deus tão grande? A bondade de Deus, ela é incomparável. Então, segundo Jesus, a bondade era um atributo próprio de Deus. Quando ele diz em Marcos 10, 18, não é? Ninguém há bom senão um que é Deus. Deus não é só o maior de todos os seres. Deus também é o melhor de todos os seres. Aleluia! Glória a Deus por isso. Louvemos ao Senhor, irmãos, porque o nosso Deus não é apenas o maior, ele também é o melhor, não é? E ele está conosco nesse dia. Segundo, a bondade de Deus, além de incomparável, ela é também original. Ou seja, a bondade que os homens possuem lhes é comunicada, mas em Deus a bondade é essencialmente infinita. Ou seja, a bondade em Deus ela é perfeita. Aquele atributo que já está em Deus, que ninguém coloca em Deus, não é? A nossa bondade alguém tem que falar para a gente como nós devemos ser bom. E o que é que nós precisamos fazer para exercer a bondade? Agora, quando o assunto é Deus, a bondade de Deus é infinita. Ou seja, ninguém precisa ensinar Deus a ser bom. Naturalmente, ele é bom, ele é perfeito. Ou seja, a bondade
que está em Deus, ela é original dele. Ninguém colocou, ninguém deu a Deus de presente. Ele é, naturalmente, ele é bom, não é, irmãos? Ele é bom. Terceiro, a bondade de Deus é imutável, né, irmãos? Os homens, comparando conosco, os homens podem ser bons, mas, né, eles serão por determinados momentos. Como eu já disse, a gente pode, nós, como homens, nós temos a tendência natural de julgar com quem devemos ser bom, com quem não devemos ser bom. Agora, a bondade de Deus permanece continuamente. Nos Salmos, irmãos, 52 e verso 1, está escrito na palavra de Deus, não é? Está escrito: por que te glorias da malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Aleluia! Glória a Deus! A bondade de Deus permanece continuamente. Quarto lugar, a bondade de Deus é grande, né, irmãos? Não há como nós mensurarmos, tá certo? A bondade de Deus. Nos Salmos 31 e verso de número 39, está escrito, Salmos 31, me perdoe, verso de número 19. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que o temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Né, irmãos? Nosso Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Também, queridos, a bondade de Deus é imparcial. Esse aqui é muito interessante. Ó. Deus não usa de parcialidade. Por exemplo, Deus não é bom só com determinada família. Deus não é bom só com determinado grupo de pessoas, com determinada classe social, né, irmão? Deus não é bom só com determinado segmento, não. A Bíblia Sagrada diz que Deus é bom para com todos, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Quer ver uma coisa? A salvação está à disposição de todos. Quem quiser ser salvo, é só aceitar Jesus e andar de acordo com a sua palavra. Não é, irmão? Aí você vai ser salvo. É só entrar no caminho estreito. Agora, quem não quer, né, irmãos? Aí é problema seu, mas a bondade de Deus está à sua disposição também. Está à disposição de todos. Agora, irmãos, baseado nisso, existem dois caminhos para escolher. Primeiro, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Olhe que coisa interessante, porque no momento que ao apresentar figuras como porta e caminho, lá no Sermão do Monte, Cristo ele está dando ênfase à ação de iniciar algo novo. Ou seja, Cristo está chamando para uma nova comunhão. A porta, irmãos, porta, o termo porta, ele fala de acesso, não é? Porta é entrada para qualquer lugar. Então, acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. Tá certo? A porta quando o Senhor chama, convida para entrar pela porta, ele está chamando para uma nova experiência com Jesus. Ou seja, não é para viver só de ouvir falar, é para experimentar, conviver, usufruir, não é, irmãos? Andar com Jesus. E caminho diz respeito a uma nova conduta, não é? Caminho, ou seja, caminhada, passos, não é, irmãos? Diz respeito a uma nova conduta que deve ser adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e o único caminho que não precisa lembrar, que se chama que Jesus Cristo, né, irmãos? É muito importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e o caminho, né? É bem possível que segundo o autor, é bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse passando na cidade de Jerusalém, né? Pois as cidades elas eram muradas e algumas tinham portas largas e outras estreitas. Então, no período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Então, essa portinha era chamada
essa portinha, ela era chamada deixa eu dar uma olhada aqui. Essa pequena porta, né, irmãos? Ela aqui. Olhe, Jesus, então a porta, ela fala de essa porta era chamada de fundo de agulha. E quem desejasse passar por ela tinha que fazer muito sacrifício para passar por essa porta. Não é, irmãos? Não era qualquer pessoa que passava. Quando fechava as portas grandes de noite, que ficava só as portas estreitas. Então, às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria era impossível, né? Era necessária a retirada da bagagem. E ainda assim a pessoa teria que ficar ajoelhada, segundo os historiadores, para passar por essa porta. Então, foi nessa condição que Jesus afirmou que a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E ele chegou a dizer assim, ó, irmãos, e poucos há que a encontrem. Não é? Interessante, porque algumas pessoas vão olhar para aquela porta e vão dizer assim, eu não vou passar por ali, não. Outras vão desistir, eu não consigo. Você viu que coisa interessante quando, naquela passagem de Gideão os 300, que a primeira classe de pessoas, duas primeiras que Jesus mandou voltar, foram covardes e medrosos, não é? Então, Jesus, ele nos chama para uma atitude de fé. Vá embora, entregue sua vida a Deus. Uma vez, quando ainda criança, eu lembro que um pastor, ele ensinando na escola dominical, ele disse assim, ele evangelizando, na verdade, não era ensinando na escola dominical, era evangelizando. Eu estava com ele quando ele falava conscientizava alguém, assim, ele chamava em particular a pessoa e pregava para aquela pessoa. Ele disse bem assim, como que você sabe que essa cadeira é segura? Aí o rapaz falou assim, olhou para ele e disse assim, é que ela é segura, dá para ver que ela é segura. Ele disse, e se quando você sentar, a cadeira despencar com você? Porque ela pode ser bonita, agora segura, você só sabe se ela é quando você sentar, depois que você sentar. Daí ele ficou assim, olhando para o pastor, e o pastor disse, experimente sentar nela. Aí, agora sente com cuidado, mas sente, tenha coragem. Aí você vai poder dizer se ela é segura ou se não é. Se ela é confortável ou não é. Muita coisa é bonita, mas não é confortável. Aí o rapaz foi e sentou, disse, a cadeira é segura. Ele disse, mesmo assim é Jesus. Você quer ver como Jesus é bom? Experimente-o. Abra o seu coração para ele. Deixe ele habitar. Não é, irmãos? É verdade, deixe ele habitar. Olhe para a porta estreita, para o caminho apertado, que é o caminho que leva a Jerusalém, que é o caminho que leva a Deus. E entre, né? Se esforce, faça por onde passar por aquele caminho estreito, por aquela porta estreita, pelo caminho, né, apertado, porque aquilo ali vai conduzir você a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que as portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Está escrito lá em João, capítulo 10, versículos do 7 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Versículo João 10, 7 ao 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O próprio Jesus dizendo que ele é a porta que conduz à vida eterna. Não é, irmão? Somente através dele nós teremos acesso à vida eterna. Jesus estava mostrando que só há um caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Esse caminho se chama ele mesmo, Jesus Cristo. Então, os atos religiosos e as boas obras, é importante a gente saber isso para não ser enganado, não que a gente não faça. É impossível você ter o coração transformado
e não praticar boas obras. Né? Eu acabei de falar há pouco tempo atrás, aliás, que a boca fala do que o coração está cheio. Agora, os atos religiosos e as boas obras, a gente precisa saber, não vão nos levar ao céu. Somente a nossa fé na graça, no favor imerecido, ou seja, a nossa fé em Jesus, poderá nos conduzir à vida eterna com Deus, irmãos. Somente isso, é a nossa fé. A fé é o meio. Né? A Bíblia diz, porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus, lá no Evangelho segundo o evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 24, ele diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é? Porfiar, traduzindo do grego para o português, significa esforçar-se com zelo, empenhar-se para obter algo. Não é, irmãos? Então, veja que isso é muito claro. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, daqueles que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, para esses, não é? A recomendação bíblica, não é? Esses são da maneira que são, porque a recomendação bíblica é que devem se esforçar com muito zelo, ou seja, devem porfiar, devem se empenhar, não é, irmãos, com o objetivo de obter algo da parte de Deus e conseguir alguma coisa da parte de Deus. Agora, a escolha entre os dois caminhos, não é novidade para nós que somos crentes, que só há dois caminhos a serem percorridos. Os dois caminhos são ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Tá certo? Como bem falou o profeta Jeremias, lá em Jeremias 21:8. Diz assim, ó, 21:8 diz, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Agora, irmãos, não é novidade eu falar para os irmãos que, infelizmente, a escolha, inclusive da maioria, é pelo caminho da morte, é pelo caminho amplo. Por quê? Porque nesse caminho não há restrições, nesse caminho tudo é permitido. Inclusive, tem grandes líderes que deixaram de observar a Bíblia Sagrada para porfiar por caminhos que não são o caminho da Bíblia. Inclusive, induzindo pessoas que estão em sua volta a cometer o mesmo erro. Há poucos dias, eu vi um rapaz, todos nós temos o nosso padrão, não é? Nós que somos assembleanos temos o nosso costume de ser. Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Então, eu tenho a minha maneira de ser, tenho os costumes que são atrelados à minha fé, a maneira como eu sirvo a Deus, como eu escolhi denominalmente a seguir. Agora, tem os costumes que outras pessoas de outras denominações, que serão salvos, inclusive, têm, que eu não tenho. Por exemplo, o costume da barba grande. Eu não me sinto bem de barba grande. Eu, pessoalmente, cresci assim e não vejo nenhum respaldo bíblico que eu tenha que mudar ou não. Agora, pessoas usam isso para disfarçar uma falsa espiritualidade. Por exemplo, um grande companheiro, certo dia, deixou a barba crescer e começou a postar nas redes sociais. Eu estou liberto dos púlpitos, eu estou liberto dos altares, eu estou liberto do jugo por meio de líderes extremamente religiosos e agora eu estou livre para pregar na rua. Né, irmãos? Igreja não permite, não proíbe ninguém de pregar na rua. Pelo contrário, a minha igreja incentiva as pessoas a irem para a rua pregar. Agora, você observa, o apóstolo Paulo fazia a sua viagem missionária e retornava à sua igreja. O apóstolo Paulo, quando lá teve que resolver a questão dos judeus, ele foi até Jerusalém pedir conselho aos apóstolos. Não é? Foi até a igreja. Então, o templo, quando precisou ser reconstruído, depois que o povo voltou do cativeiro, eles teve que começar pelo altar, porque é a parte mais importante. Como pode alguém dizer que está livre do jugo do altar?
Ô, meu irmão, paciência. Está induzindo uma série de pessoas a errar e está ferindo o princípio do irmão mais fraco, que está lá na Bíblia Sagrada. Se por tua ciência o irmão mais fraco, não é, irmãos? Ele cai, olhe, por ele Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Tenha cuidado. Então, induzindo pessoas, chamando a submissão bíblica, que é bíblica, de jugo, de peso, né, irmãos? De uma falsa liberdade quando não dá mais satisfação a ninguém. A Bíblia Sagrada, infelizmente, muitos estão entrando por esse caminho que é amplo, não é, irmãos? Porque nesse caminho não há restrição, tudo é permitido. O Senhor é o meu pastor, né, irmão? Nada me faltará. Aí diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas as pessoas não querem mais vara e cajado. Elas não querem mais o pastor que pega o cajado e traga para perto dele para cuidar. Não, elas querem ser livres. Agora, isso é um caminho onde tudo é permitido, não é? Agora, existem pessoas, e esse caminho é perigoso, esse caminho conduz à morte. E o salário do pecado é a morte. Agora, muitos homens e mulheres, eles ainda preferem trilhar o caminho estreito, aonde todas as coisas, não é, irmão, são lícitas, mas nem tudo convém que faça. Está lá o princípio da licitude, da conveniência, de 1 Coríntios 10 e 23. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Pela porta larga, é possível passar as obras da carne. E quais são as obras da carne? Não é? Que acompanham a natureza do homem naturalmente. Eu vou dizer para vocês, a obra da carne é prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja, né? Dissensão, feitiçaria, glutonaria e coisas semelhantes a essa, irmão. E tem muita coisa, todo tipo de pecado. Agora, o caminho, o destino da porta larga, aliás, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Agora, os que escolhem um caminho apertado, um dia, biblicamente falando, vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento, segundo Provérbios 4 e 18, né, irmãos? Glória a Deus. Provérbio 4 e 18 diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que bênção de Deus. Irmãos, algumas demonstrações da bondade de Deus. Primeiro, a bondade de Deus expressa na criação. Então, você observa, nós podemos ver claramente, através da Bíblia Sagrada, a bondade de Deus é revelada na criação, em criar e fazer tudo que é bom. Né? Então, nós vamos observar que a criação é boa, o homem foi feito bom, Deus preparou um lindo jardim com toda sorte de árvores, não é, frutíferas para o sustento, tá certo? Deus preparou uma esposa porque viu que não era bom que o homem estivesse só. Então você observa o próprio aspectos e as coisas que rodearam ali a criação nos leva, não é, irmãos, à verdade de que o nosso Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade de Deus também, irmãos, não só na criação, mas também na preservação e manutenção. Então, o nosso Deus não somente revela a sua bondade ao criar tudo, mas também ao manter a criação. Não é? Em Gênesis 29, 30, Gênesis 1, 29, 30, está escrito: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que é fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para o mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva lhe será para o mantimento. E a Bíblia diz, e assim foi. Não é? Jesus também ensinou isso, irmãos. Mateus capítulo 5 e versículo de número 45 está escrito assim. Está escrito:
para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e a chuva desça sobre os justos e injustos. Atos 17 e 31 vai nos mostrar também o apóstolo Paulo. Atos 17 e 31 vai dizer assim, ó, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então, nós vamos ver, né, irmãos, Deus falando, fazendo menção à doutrina da providência. Esse termo, por sinal, providência, o que é providência? Segundo o pastor Ezequias Soares, consiste na atividade de Deus para preservar sua criação até o destino final. Isso implica governo, soberania e preservação, não é? Haja vista ser Deus o criador de todas as coisas. Então, até mesmo o que nos falta, se buscarmos em oração, ele vai nos conceder, né, irmãos? Deus sabe o que pedimos antes mesmo de nós pedirmos. Então, o nosso Deus, ele é bom e a sua bondade é expressa também na preservação e na manutenção. Também, irmãos, na redenção. Todos nós sabemos acerca da queda do homem em pecado. E a criação, por causa disso, ela foi prejudicada. Né? O ser humano foi prejudicado, o universo foi prejudicado. Agora, Deus, né, revelou a sua bondade através do seu plano de redenção da terra e do ser humano. Segundo o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 4, ele diz, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Não é? O termo apareceu apifaneia, que quer dizer epi, por cima, e faino, não é? Brilhar, ou seja, brilhar em cima. Ele manifestou em Cristo as riquezas da sua bondade, não é, irmãos? Amor, graça e misericórdia. Então, a bondade redentora somente é experimentada por aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos convida a provar, ou seja, se alimentar, saborear e ver a vontade de Deus. Né? Filipe chamou Natanael para ver se Jesus não era de quem falou Moisés. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, irmãos, que a bondade de Deus e a dependência do homem. Três expressões significativas e retóricas aparecem em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Não é para ressaltar a dependência humana da bondade de Deus, em relação à bondade de Deus. Preste bem atenção. As três palavras são pedir, buscar e bater. Agora, primeiro, pedir. Pedir, irmãos, fala da consciente necessidade e da confiança de Deus. A primeira delas é pedir. Pedir, dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Não é? Agora, isso aqui não significa que Deus não saiba o que nos convém. Agora, Deus estabelece uma relação filial, mediante a qual sabemos que Ele está sempre pronto a atender os nossos pedidos. É aquela história, irmãos. Deus está conosco, mas o nosso Deus, isso é muito interessante, não é? Deus está conosco, agora o nosso Deus espera que nós tomemos uma atitude de fé. Por exemplo, Jesus está em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele é onisciente, não é? Agora, Deus sabe do que nós precisamos. Agora, Deus colocou, por exemplo, o livre-arbítrio em nosso meio, em nossa vida, e nos dotou de livre-arbítrio. Então, nós temos a possibilidade de escolher se nós vamos querer Deus ou se nós não vamos querer Deus. Tá certo? Ele está lá, pronto para atender os nossos pedidos. Agora, nós precisamos ter fé e pedir. Pedir é um ato de
necessidade, mas também de confiança em Deus. Tá certo? Então, a qualquer momento, as portas do céu estão abertas, né, irmãos? Para aqueles que, com confiança, se achegam ao trono da graça. Deus sabe o que a gente precisa. Agora, nós temos confiança, né, irmão? Nós temos confiança nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que está conosco. Segundo aspecto é buscar. Então, buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. O que busca, encontra. Tá certo? Então, essa ênfase procura assegurar que jamais seremos abandonados à nossa própria sorte. Todas as vezes, irmãos, que buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Deus de braços abertos. Tá certo? A busca fala da fervente petição associada à nossa submissão. A gente só pede a quem pode dar. Não é, irmãos? Quem não pode, a gente nem pede. Então, uma coisa, quando ele diz que o que busca encontra, ele nos deixa claro que quando buscamos, nós nunca seremos abandonados à nossa própria sorte. Todas as vezes que buscamos, com todo o nosso coração, vamos encontrá-lo de braços abertos, né, irmãos? Para tratar amorosamente conosco. Aqueles que se dispõem a buscar, né, o Senhor jamais se negará a atendê-los, tá certo? Deus jamais vai se negar a atender aquele que busca. Então, e o terceiro aspecto é bater. Então, bater fala da perseverança, tá certo? De buscar a Deus mesmo quando aparentemente Deus não responde. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, porque o que bate se abre. Então, essa sequência de termos no grego é um recurso poético que determina a certeza da disponibilidade de Deus em nosso favor, de modo que se tivermos dispostos a depender dele, nunca seremos decepcionados, mesmo que em alguns momentos tenhamos a impressão de que as coisas não saíram tão bem quanto esperávamos. Então, o aparente fracasso de hoje é apenas mais uma etapa do processo que nós vivemos. Irmãos, olhe só, biblicamente falando, você observa Daniel, não é? O exemplo que já ontem eu citei, orou por 3 semanas e a Bíblia Sagrada disse, quando a resposta chegou, ela deixou claro a Daniel, desde o primeiro momento que você se pôs a orar, que são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Não é, irmãos? Então, Deus está atento. Então, nunca seremos decepcionados. Agora, a gente precisa entender que o aparente fracasso de hoje, ele é apenas uma fase do processo. Mais na frente, a gente vai entender que nós não somos fracassados. Se estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores nele, né? Agora, a bondade de Deus, ela nos ensina a sermos bons com o seu próprio exemplo, não é? A bondade de Deus, ela nos ensina, e Deus é bom, não é, irmãos? Deus é bom para nos ensinar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, primeiro, nós devemos ser bons para com todos os que estão em nossa volta, tá certo? Então, a bondade de Deus, a bondade que Deus requer de seus filhos, não faz distinção de pessoas, assim como Deus não faz, irmãos, beneficiando até os ingratos e maus. Jesus disse que se fizermos o bem apenas àquele que nos ama e nos fazem bem, nos assemelhamos aos incrédulos. Se nós fizermos bem apenas aos que nos amam, nós nos assemelhamos à incredulidade. A bondade, é importante nós termos isso no coração. Se o nosso exemplo é Deus, nós precisamos entender que a bondade não faz distinção de cor, de raça, de sexo, de religião, de status social. Não é, irmãos? A bondade não faz distinção disso, de maneira nenhuma.
Né, irmãos? De maneira alguma a bondade vai fazer distinção dessas coisas. Tiago repreendeu severamente aqueles que davam preferência aos ricos, não é? E subjugavam os pobres. Você não lembra? Tiago, capítulo 2, versículos de... Deixa eu lembrar aqui, versículos de 1 a 4. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4, vai dizer assim, ó: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhes disseres, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizesse juízes de mau pensamento, né, irmãos? Então, Tiago repreende aqueles que davam preferência ao rico e subjugavam os pobres. A gente tem que ter cuidado, porque isso aí, ó, é uma tentação, principalmente aqueles que exercem minimamente algum status de liderança. Então, nós devemos ser bons, nós aprendemos com Deus, não é? Deus como referência, como nosso referencial, nós aprendemos que devemos ser bons com as pessoas que sejam mais conosco, não é? Então, nós devemos ser bons, primeiro, para com todos, segundo, para com as pessoas que desejam mal para a gente, com as pessoas que são maus. Observe, nós somos, não é, irmãos, tentados a sermos bons para com aquele que nós julgamos ser merecedores. Agora, a bondade não deve ser feita em troca de reconhecimento ou favor. A bondade de Deus, não. Não é, irmãos? Assim como o amor, a bondade não busca os seus interesses. A bondade de Deus, não. Ela é altruísta, não é? Ela é despretensiosa. Ou seja, não faz o bem como moeda de troca. Não é? Então, segundo Jesus, não receberá recompensa diante de Deus aquele que age bondosamente com seu próprio, com o seu próximo, aliás, para barganhar algo. Então, o verdadeiro ato bondoso, tomando por referencial Deus, consiste em fazermos bem a quem não tem condições de nos recompensar com bem. Isso é muito interessante. Alguém diz assim, pastor, falar isso é muito fácil. Não, irmão, olhe para Jesus, você vai viver isso também. Não é? Algumas coisas, inclusive, algumas coisas que nós falamos, todos nós falamos, por exemplo, quando ensinamos o povo de Deus, a não sermos, se você está andando de acordo com a Bíblia, uma das coisas que se ensina ao povo de Deus, com muita seriedade, é a não sermos idolatrados. Tem pessoas querendo ser o centro do universo. Tem pessoas que fazem questão, se não citar o nome, meu Deus do céu, a casa cai. Não é, irmãos? Agora, nós não temos que ter interesse que as pessoas nos recompensem. Não é, irmãos? É a verdadeira bondade, é a bondade de Deus. Afinal, se Deus fosse bom com a gente, só quando a gente tivesse condições de recompensar Ele, de acordo com a bondade dele, qual era o favor que a gente ia ter de Deus na nossa vida? Que coisa séria. Observando para Deus, nós aprendemos também que não devemos nos cansar de fazer o bem. Então, há pessoas que, porque não são reconhecidas pelo ato de bondade que realizam, desanimam. Isso também é um ponto que a gente fala no discipulado. A gente diz assim, irmãos, discipulado não pode ser um ato de status. É comum as pessoas hoje só querem fazer aquilo que traz status. Mas não é, irmãos, a bondade, o discipulado não pode ser um ato de status. Por sinal, 97% do que a gente faz no discipulado, a igreja não vê e não precisa ver. Uma visita que você faz, um aconselhamento que você dá, assistência social e tantas outras coisas que a gente pratica no discipulado, correr atrás de uma pessoa que está fraca e aconselhar e trazer de volta. Isso a igreja não vê. E não precisa ver, irmãos, porque isso aí nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Deus está vendo,
Né, irmãos? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, escrevendo a região da Galácia, capítulo 6, versículo 9, ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo de número 13. Diz assim, irmãos. Diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, Deus tem recompensa para aqueles que fazem o bem, tanto nessa vida como no porvir. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 22 e versículo de número 12, está escrito assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, nós não podemos nos cansar de fazer o bem, e o nosso referencial é Deus, não é, irmãos? Agora, partindo para o final, não é? Já no último ponto, eu quero falar para vocês um pouquinho só sobre a mentira dos falsos profetas. Primeiro, alertando-os a ter cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Jesus Cristo contra os falsos profetas, ele alerta a respeito da importância de estarmos sempre, sempre, sempre. Fazer como o pastor Zé Carlos Lima, ele vai dar um aviso, aí ele diz assim: amanhã, 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 às 19, 19, 19, 19, 19 horas, né, irmãos? Ele frisa bem muito, assim, algumas coisas, para as pessoas não esquecerem. Ou seja, Jesus ele alerta para nós estarmos sempre vigilantes. Porque, além dos perigos de seduzirem os outros ao erro, que é o que os falsos profetas fazem, eles são lobos disfarçados de ovelha. Então, nós sabemos, irmãos, que o lobo é um predador das ovelhas, não é? Que elas têm pouca capacidade de fazer sua defesa na frente do lobo. Então, Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, não é? Pois estes, os falsos profetas, com suas mentiras, eles acabam levando as pessoas ao caminho espaçoso que conduz à perdição. Tenha cuidado. Às vezes, irmãos, nós devemos sempre estar olhando para o nosso caminho. Se uma decisão que tomamos, um conselho que recebemos, uma instrução que nos foi passada, nos leva à porta espaçosa, tenha cuidado. Tem coisas que os pastores falam, meu Deus do céu, tenho pena de mim às vezes. Porque tem coisas que eu falo para a igreja que eu sei que eu sou repudiado. Por exemplo, agora está na época de junho, na época dos festejos juninos. Irmão, você acha que eu vou abrir a porta da minha igreja para fazer um São João dentro da minha igreja? Misericórdia, meu irmão. Minha igreja é casa de oração. Minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus. Minha igreja é um lugar santo. O templo é um lugar dedicado exclusivamente para adoração a Deus. Eu vou falar, aí você vê um grupo de crentes na internet postando fotos, inclusive, vestido de trancinha, com coisinha no rosto, chapeuzinho de palha, dançando dentro da igreja, irmão. Quadrilha de Cristo. Né, irmão? Nós não pertencemos à quadrilha, não, irmãos. Nós somos a noiva do Cordeiro. Né? Então tenha cuidado. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória, irmãos, e pelas palavras bonitas dos que se dizem ser profetas, mas na verdade não são, porque as suas palavras não estão de acordo com a palavra de Deus. E o único dom que a palavra nos autoriza a julgar é a profecia. Se a profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela não provém da parte de Deus. Os falsos profetas, eles podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem com ovelha, mas por dentro são como lobos vorazes, porque a intenção deles é destruir, é tirar do caminho do Senhor, é fazer maldade, irmãos. Então, eles demonstram ter piedade
Até mesmo nas orações, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Geralmente, esse tipo aí de profeta que profetiza mentira, ele não profetiza na frente dos pastores, não. Quando os pastores estão, eles não profetizam. Tem lugares, tem trabalhos da igreja que quando a gente chega, os profetas se calam. Aí diz, pronto, o pastor esfriou o ambiente. Não esfriou. Na verdade, o ambiente não era de Deus. Não é? Eu lembro da história de um saudoso pastor, saudosíssimo pastor, que disseram para ele que o curso de teologia era frio. Aí ele foi lá, né? O pastorzão, o apóstolo, o saudoso apóstolo, foi lá no curso de teologia. Quando chegou lá, fez uma oração, Deus batizou no Espírito Santo. Aí ele disse assim: o curso de teologia não é frio, os crentes que são frios. Né, irmãos? É verdade. Então tenha cuidado. Cuidado com as longas orações, com certas profecias. Olhe para a palavra. Faça propósito com Deus, né, irmão? Não se engane com aparência. Eu ouvi uma frase uma vez que eu guardei. Eu gosto de guardar frases feitas, boas, para que em tempo apropriado a gente usa. Não é porque vestiu veste de rei que seja rei. Guarde isso. Não é porque vestiu roupa de profeta que seja profeta. Não. Para ser profeta de Deus, ó, Bíblia, né, irmão? Bíblia, escola dominical. Aleluia. Olha só, estou terminando. Penúltimo slide. Como detectar o falso profeta? A Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal, diz: podemos facilmente identificá-lo. Por quê? Seus ensinamentos minimizam Cristo, não é? E glorificam a si mesmo. Também, irmãos, podem ser identificados pelos seus frutos, porque a árvore pode estar frondosa, mas com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, irmãos, ela vai ser cortada. E a imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter, não é? E à conduta do profeta. Então, nós podemos acrescentar mais um elemento assim significativo para detectar um profeta, o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina que não bate com as escrituras sagradas, ele é soberbo. E se ele nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Profeta do Senhor, ele ensina a Bíblia, ele ensina a palavra, ele profetiza a palavra de Deus. Não há outra revelação, irmãos, que venha a ser revelada além do que já está revelado, não é? Que é a palavra de Deus. E agora eu termino. Uma análise criteriosa, falando que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, profetizam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Não é, irmãos? Então, ao ensinar a respeito do futuro, Jesus Cristo ensinou: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nós precisamos vigiar e não sermos enganados por esse tipo de gente. Mas, para concluir, eu quero dizer aos irmãos, compartilhar com os irmãos, que a Bíblia revela que Deus é bom, tá certo? E que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, quando ele cuida de nós, não é, irmãos? Ele quer que nós sejamos bons e que nós não sejamos maus. E embora sejamos maus, ele peleja, ele luta pela nossa vida. Então, Jesus é bom e ele compartilha da sua benignidade para nos moldar. Então, ele não somente providencia as coisas materiais, mas também, e em especial, ele providencia a nossa salvação. Lembre-se sempre que a salvação é resultado da graça e do amor do Pai, não é, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, nós devemos estar sempre, o quê, irmãos? Em alerta, porque existem aqueles que querem macular, aqueles que querem adulterar os ensinos do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Que lição maravilhosa, irmão.
Eu ficaria aqui, já estou há mais de 1 hora falando, eu ficaria 2 horas falando nesse assunto. Tem muito versículo vindo à minha mente que eu não falei, não recitei, porque o tempo não dá. Deus abençoe. Tenha uma excelente aula. Leia, releia, escute essa aula, tá certo? Se aprofunde nos assuntos. Alguma palavra que você não entendeu, procure um dicionário, procure a sua Bíblia, leia as passagens que você tem dúvida para compreender. Irmãos, e leve tudo isso com você para a aula domingo. Contribua com o seu professor, tá certo? Se tiver dúvida, tire com o seu professor. E você que é professor, se dedique, porque a sua aula será uma bênção. Forte abraço a todos, queridos. Se Jesus não voltar, a próxima semana estarei aqui ministrando a lição de número 13. Deus abençoe. Forte abraço, paz do Senhor a todos os irmãos.